Me diga a verdade. Quando você vê uma notícia na internet, uma postagem, você já passa a assumir aquilo como verdade? Ali há algo, então é isso é a realidade. Cada vez mais, as nossas opiniões são formadas por postagens na internet. Alguém vê uma postagem e passa a repetir aquilo como uma verdade. Isso pode ser ótimo, mas pode ser um problema. Por isso, é hora do nosso Bookster, aqui no Leitura do Fato. E aí eu já trago um exemplo. tem os assuntos que me causam uma agonia, né? Você está numa roda e alguém afirma algo com muita veemência. É isso, com certeza. E você pensa, que interessante, me conta mais. Não tem como contar mais, porque a opinião foi embasada em uma postagem. E a postagem pode estar correta, mas fica só na superfície, né? Pedro Pacífico, nosso Bookster, bem-vindo, nos conte, Obrigado, por favor. Elisa, bom dia. Realmente é um assunto angustiante e eu te faço uma pergunta para a gente começar. Quantos posts você acha que precisam para uma pessoa se dizer informada e acreditar numa informação de um tema que ela não conhece nas redes sociais? Vamos lá, quantos você acha? Quantos? Olha, eu tô bem pessimista. Tá. Eu vou chutar o menor possível, 1. Não é tão ruim assim. Não é... Ufa! Tá? Não é tão ruim, mas Ufa. É ainda assim preocupante. Uma pesquisa feita pela revista Informs mostrou que 5 posts numa rede social são suficientes para você estabilizar suas impressões. E o problema é que depois que você estabiliza, os filtros que vêm fora, você acaba deixando de lado. O que eles fizeram? Eles pegaram 400 pessoas e criaram como se fossem falsos Instagrams. A pessoa ficava rolando com postagens sobre temas que ela não conhece e eles mediam quanto tempo ela ficava naquela postagem e a partir disso conseguiram chegar nessa conclusão. E o que esse estudo traz, que é muito interessante, ele confirma conceitos que já vinham sido discutidos por especialistas em psicologia e comportamento, como, por exemplo, o ponto de informação crítica. É aquele ponto que depois que você atravessa esse momento, o que você recebe de informação, você já toma como verdadeiro mesmo. Tá. Isso Ou seja, legitima, baliza a tua opinião já. Baliza a minha opinião. Eu já estou com essa primeira impressão feita e isso vai prejudicar depois que eu cheque se ela é verdadeira ou não. E esse ponto de informação crítica, ele vale inclusive para informações falsas. Então, chegou uma informação falsa, eu começo a acreditar naquilo, passei aquele ponto, ainda que venham correções depois, atualizações, eu meio que deixo isso de lado e esse estudo vem para desafiar uma premissa que a gente tinha de que as pessoas elas buscavam primeiro a veracidade do fato para se informar. E o que ele mostra, na verdade, é que essa impressão estabilizada vem muito antes. E a gente pensa, mas por quê? O que está causando isso? A forma como a gente consome hoje em dia as informações. Pela primeira vez, e a pergunta que você fez no começo, né? Você se informa por posts e redes sociais? Pela primeira vez, um estudo que trouxe 100 mil pessoas, analisou 100 mil pessoas em 48 países diferentes. Agora, de 2026, mostrou que a gente superou o consumo de informações em redes sociais e plataformas de vídeo quando comparados com sites de noticiários, né, jornais, revistas. Então, o nosso principal hoje em dia, a nossa principal fonte de informação de notícias são essas redes sociais, essas plataformas. Os jovens dominam, a grande maioria já diz se informar por esses sites e também pelas próprias ferramentas de inteligência artificial. E o que isso mostra? Que a nossa fonte de informação, o nosso consumo de informação não é mais direto, eu não procuro notícia, eu não vou atrás. Ele é incidental, é o que aparece para mim, entendeu? Eu estou numa rede social, aparece um algoritmo, manda uma notícia. E aí eu vou achar que eu estou sendo informado de lá, mas na verdade é muito mais uma sensação de estar informado do que você está sendo realmente informado. Ô Pedro, aí isso me remeteu a uma coisa, até quando a gente tinha só a televisão, que a gente era um telespectador passivo, então tudo que a televisão trazia, a gente na passividade ficava ali como telespectador. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse paralelo que eu estou fazendo nem tem como levar em conta, porque existem os algoritmos e a rede social começa a te entregar. Isso é incrível quando você ouve alguém dizer assim, nossa, só se fala disso, exatamente. Só se fala disso na internet. Nunca falar daquela e você pensa, notícia. o que é disso? O que é isso? Porque o algoritmo começa só a entregar. E isso faz a pessoa acreditar que realmente aquilo é verdade. Tem 2 pontos. O algoritmo realmente ele influencia um pouco, a gente recebe, mas
nós também procuramos nos informar naquilo que a gente se sente confortável. Então, tem uma busca também autônoma desse conforto da informação. O algoritmo é culpado, mas não é só. Tem um lado pessoal. E quando você diz da televisão, Elisa, realmente a gente ficava lá passivo e acreditava. Mas tem uma fonte confiável, né? É um canal que está lá, é um repórter, é um jornal. O problema é que as redes sociais você não tem. Você pode receber informação dos mais diversos perfis. E tem critério. Também pesquisas mostram, inclusive essa pesquisa que eu mencionei no início, que perfis que, por exemplo, trazem um doutor na frente, um professor, um especialista, acabam influenciando muito mais do que, às vezes, perfis com muitos seguidores, com uma instituição por trás. Por quê? Porque eu confio naquele nomezinho sem nem checar se de fato aquelas credenciais são verdadeiras. Porque tem muita gente disseminando informações falsas com credenciais aparentemente sérias, mas que na verdade não tem um substrato real por trás disso, né? Então essa é a diferença. E aí, por isso que eu gosto de deixar a provocação assim, será que a gente realmente está se informando ou tem a sensação de que está se informando? Quando você chegar a alguma opinião de um determinado assunto que até então você não conhecia, vale a gente se questionar. Quantas postagens eu vi, quais fontes eu cheguei? Porque muitas vezes a gente está achando, né, que a gente está recebendo aquela informação verdadeira, mas pode ser que aquele só foi o primeiro post que chegou até você e que te informou daquilo. Então, é tão bom ver o adverso, né? Ver quem pensa diferente. Necessário, indispensável. E o que vem muitas vezes achando que é o que a gente pensa, na verdade não é nem verdadeiro e foi lá só um conjunto de postagens que o algoritmo te trouxe. E as pessoas aqui, ó, com um olhar que não conseguem enxergar do lado, né? Então, e até por comodidade. É quase um ansiolítico, né? Não, eu só vou ler o que eu gosto, porque isso me dá menos angústia. Pedro Pacífico, maravilhoso. Tá muito curto esse quadro aqui, tô achando. Aqui já ficou aqui, assim, vamos pro próximo. E aí eu fico fingindo, né, que não, mas acabou nosso tempo. Se deixar aqui, o quê? A gente fica falando, dá para trazer vários dados, informações, que essa pesquisa é muito impressionante. A forma como eles trouxeram e colocaram as pessoas para consumir o conteúdo é muito interessante. Muito. Pedro Pacífico, nosso Bookster, que também está no Instagram e você pode confiar, tá? Quando você vir @Bookster, confia, tá suave. Checo, não são 5 posts, não, Pedro, é muito mais, tá? Maravilhoso. Eu vou sair do Pedro para falar de eleições.